tempo de multiplicar. É tempo de multiplicar a oração. Este é o nosso sexto encontro sobre a visão de igreja multiplicadora. A partir de hoje, entraremos nos 5 princípios da visão de multiplicação. E o primeiro deles, você já pode dizer de cor. Qual seria? A oração. A partir de hoje, vamos juntos conversarmos um pouco mais sobre o princípio da oração, porque a oração, ela é essencial na vida da igreja. E quando falo vida da igreja, eu estou falando na minha e na sua vida. Orar foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão. Em Atos 1,14, nós podemos ler o seguinte texto: E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É interessante notarmos que a primeira ação da igreja, após Jesus retornar para o Pai, após a sua ascensão, foi voltar para Jerusalém e se uniram em oração, buscaram a presença do Pai. E é interessante que, fruto desta comunhão com o Senhor, nós vamos notar estes nossos irmãos primitivos cheios do poder de Deus. E uma igreja cheia do poder de Deus, ela proclama a palavra de Deus. E nós temos Pedro pregando e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus naquele primeiro dia. Quando nós falamos de oração, nós lembramos do pastor Sammy Tipit em seu livro O Fator Oração. Ele nos diz que, através da história da igreja, os maiores reavivamentos têm acontecido após períodos de trevas espirituais. Durante esses períodos, pequenos grupos de irmãos desejam ardentemente um despertamento espiritual e a oração é vista como uma necessidade e não como uma opção na vida do cristão. Quando olhamos para a história, nós vamos notar que aqueles que colocaram a oração como uma necessidade, não como uma opção, cresceram no seu relacionamento com o Senhor. E aí nós podemos ver e definir oração e os seus fundamentos como orar é conversar com Deus. Nós podemos notar isso desde Abraão. Abraão era amigo de Deus, ele conversava com o Senhor e por conversar com o Senhor, quem é amigo de Deus conhece a agenda de Deus. Abraão conhecia a agenda de Deus. Abraão sabia o que Deus iria fazer lá em Sodoma. E por isso ele entrou orando, em intercessão, buscando ao Senhor. Nós vamos ver isso também lá com Moisés. Êxodo capítulo 33, 11 nos diz: E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Quem tem uma vida de oração é um cristão que é amigo de Deus. O primeiro princípio da visão de multiplicação nos chama a sermos amigos de Deus, a termos um relacionamento íntimo com o Senhor, a gastarmos e investirmos tempo na presença de Deus, a ter um encontro pessoal com Ele, a nos relacionarmos com Ele através do momento em que nós vamos poder falar com o Senhor, mas no momento também onde nós vamos nos aquietar e ouvir Deus falar conosco. Assim como nós podemos notar no Novo Testamento, Jesus investiu tempo na presença do Pai. Os discípulos, os apóstolos, Paulo tinha um lugar de oração. A igreja multiplicadora nos convida, como discípulos de Jesus, a termos um lugar de oração, a termos o desejo de termos em Deus, em Jesus, o nosso melhor amigo. E para isso é necessário gastarmos, ou melhor, investirmos tempo com Ele. Já voltamos para falar sobre os fundamentos da oração.
A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento e pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da visão Igreja Multiplicadora ou ligue para a Central de Atendimento. Como vimos, o princípio da oração nos chama a sermos amigos de Deus. Queremos, nesta segunda parte do nosso encontro de hoje, falarmos sobre os fundamentos da oração. Em que a nossa vida de oração está fundamentada? Em primeiro lugar, no reconhecimento. No reconhecimento de quem é Deus. A partir do momento que nós reconhecemos quem é Deus, o Deus Criador, o Deus que é Senhor de todas as coisas, o Deus que é Santo, nós também passamos a entender quem nós somos. E notamos o quanto nós somos pecadores e nós carecemos da graça do nosso Deus revelada a nós através de Cristo Jesus. Quando nós entendemos quem Deus é e quem nós somos e nos aproximamos dele com humildade, nós vamos desenvolver um relacionamento com o Senhor, o que vai gerar intimidade. Amigo de Deus é alguém que tem intimidade com o Senhor. É alguém que conhece a sua agenda, que conhece os seus planos, que conhece a sua vontade, que ao contrário de pedir que Deus abençoe os seus projetos, ele quer conhecer os projetos de Deus para ele sim estar próximo do Senhor. E quanto mais nós estamos perto do Senhor, acontece conosco o que aconteceu com o profeta Isaías. Nós notamos o quanto nós somos pecadores. Nós somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio também de um povo de impuros lábios e que precisamos abandonar o pecado, confessar os nossos erros, as nossas práticas que não agradam ao Senhor, para termos uma vida santa, reta e digna na presença do nosso Pai. Quanto mais entendemos quem Deus é, mais entendemos o quanto necessitamos de mudança. E isso gera humildade, porque nós passamos a entender que nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. Como Jesus foi claro em nos ensinar em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Esse relacionamento com o Senhor gera fé em nosso coração. Como nos ensina Hebreus 11, é trazer à existência aquilo que não existe. É ter um relacionamento tão próximo com o Senhor, que é conhecer o Senhor de perto, é conhecer a sua agenda, mas também o nosso coração vai sendo cheio daquilo que está no coração do nosso Deus. E o que está no coração do nosso Deus? O mundo perdido. E o nosso coração se enche de fé. Fé na certeza que nos motiva a agir em busca de um mundo que não conhece a Jesus. E por fim, isso gera submissão, isso gera obediência. O alfabeto do crente é obedecer. Quanto mais nos relacionamos com o Senhor, quanto mais o discípulo está perto do seu mestre, mais e mais ele tem vontade de fazer a vontade de Deus. Ele tem o desejo, porque nós estamos ligados à videira. E como ligados à videira, como os galhos, nós vamos produzir frutos para a glória do nosso Deus. No próximo encontro, nós vamos falar mais sobre a importância da oração para uma igreja multiplicadora. A importância da oração para mim
e para você. Porque para ser igreja multiplicadora, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma vida multiplicadora. Nós precisamos multiplicar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Sermos íntimos de Jesus, estarmos perto dEle. É ter na nossa agenda um horário para Ele. É estar com Ele, para viver como Ele viveu, andar como Ele andou, amar como Ele amou e sermos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Deus te abençoe.